Agora que o novo livro do jogador saiu, a Wizard está se concentrando em vender o novo livro do mestre, que sai aí agora dia 12 de novembro. E nesse trabalho de divulgação, eles lançaram um vídeo resumão de 45 minutos e até agora aí mais 3 vídeos focados, somando quase 2 horas de conteúdo. E é claro que eu assisti tudo isso e vim aqui trazer para você o que tem de realmente importante nisso tudo. Porque entre as coisas legais, os caras repetiram um monte de assunto, fizeram várias brincadeiras e falaram umas baboseiras e até mentiram um pouquinho. E tudo isso será filtrado e salientado para você. Porque o livro do mestre de 2014, na minha opinião, deixa muito a desejar. Eu até gravei esses shots aqui, ó. Se você tirar os itens mágicos desse livro, pode jogar fora, ó. Esse livro não serve para nada. Esse livro é um lixo. Então, a ideia é que com esse vídeo você vai ter mais informações para poder avaliar se deve ou não comprar o novo livro do mestre. Olá, pessoal! O Grun tá trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje eu vou te passar as últimas informações sobre o novo livro do mestre. Todo esse conteúdo veio diretamente da Wizard na série de vídeos que eles estão fazendo para promover o novo livro do mestre. E deixa só rapidinho eu te dar um recado maneiro. O Tanares RPG acabou de entrar em financiamento coletivo pela Meeple Starter e no momento que eu tô gravando esse vídeo, o projeto já foi financiado, então não tem o risco de falhar. Mas é legal porque ainda tá cedo bastante para você aproveitar as promoções iniciais do financiamento. Tem um limite de 48 horas para você poder fazer o seu apoio e aproveitar a miniatura de um dos vilões de cenário de brinde. Então vale muito a pena colar lá na página do financiamento, eu vou deixar o link direto aqui embaixo, é só clicar e aproveitar todo o material que está sendo oferecido no Tanares RPG. Tem muita coisa mesmo, bicho. Inclusive, tem uns combos com miniaturas iradas demais, umas gigantonas. E se você quiser ver um review completo sobre esse material, eu vou deixar aqui do lado, ó, no final desse vídeo, uma avaliação que eu fiz sobre esse produto. E aí você vai ter certeza se vale a pena ou não fazer o seu apoio. Topzera, mas agora vamos lá aqui para o novo livro do mestre, que parece que ficou gigante, com muito material novo, dentre eles 5 novas aventuras aí de uma sessão, one shot, cenário completo, glossário do lore de D&D, regra dos bastiões, muita coisa nova que eles colocaram, então parece que o livro ficou parrudo. Só que tamanho não é tudo, e eles deram bastante ênfase em adicionar elementos no livro que sejam úteis para toda a vida do narrador, complementando o objetivo de organizar a leitura de maneiras mais intuitiva e trazendo aí as partes muito importantes para os mestres para o início do livro. Muito diferente do que a gente tem aí, do de 2014, né? Eles afirmam que o leitor agora vai poder encontrar muito mais facilmente as informações que precisa, tá tudo muito mais intuitivo. E aí o capítulo 1 se chama The Basics, que seria o básico aí para você ser um narrador. Eles falaram que é um capítulo curto, mas está focado nas pessoas que estão começando a mestrar ou têm curiosidade do que é ser um narrador, né? Coisas como o que você precisa para poder jogar, como reunir os jogadores, quais são os primeiros passos e assim por diante. Já a parte Running the Game, que também tinha lá no livro de 2014, foi para o capítulo 2. E aí eles afirmaram que tem exemplos de como que a galera pode jogar. Fizeram a mesma coisa lá no livro jogador, só que parece que aqui o exemplo é focado no narrador. Junto disso, eles colocaram conselhos básicos de como criar um jogo divertido, que vai servir aí não somente para os novos mestres, mas também para os experientes. Eles deram um exemplo de foreshadowing, como trazer essa técnica para dentro da narração. Falaram que dentro do livro vai ter partes explicando como conduzir exploração de terreno, viagem, interação social. Isso vai estar muito mais focado para o mestre poder utilizar. Já no capítulo 3, os desenvolvedores definiram como esquisito, meio bizarro, porque eles estão chamando esse capítulo de caixa de ferramentas para o narrador. É um conjunto gigante de regras, um monte de coisa que vai estar tudo em ordem alfabética para poder ajudar o narrador a utilizar o que quiser aí desses brinquedinhos. Parece que tem informação sobre alinhamento, estresse mental, armadilha, veneno, perigos assim de terreno, maldições, como construir NPCs, tabela de dano, efeitos de ambiente, armas de cerco e muitas outras coisas. São realmente ferramentas que agora vão estar organizadas todas juntinhas, bonitinhas nesse capítulo 3 e não completamente espalhadas pelo livro como estava em 2014. E esse tipo de informação eles afirmam que pode ser útil ou não, dependendo do seu jogo. A ideia é, se te interessa, você pode usar a regra.
Se não, deixe isso quieto. Eles deram um exemplo de armas de fogo, né? Se a sua campanha tem armas de fogo, beleza, você pode utilizar. Se não, deixa quieto, tá tudo certo. É nesse capítulo que eles voltam a acessar as regras de perseguição. Lá em 2014, essas regras eu particularmente não gostava muito, acho que era meio esquisito. Então, teoricamente, eles deram uma caprichada para o novo livro. Vai ter também material para poder ajudar os narradores nas criações, com informações fornecidas para o cara poder criar dungeon, muitas variações que podem existir nessas dungeons. A gente pode esperar muitos elementos e tabelas para poder despertar o lado fantástico na hora de criar essas regiões tão importantes para RPG. Tinha um pouco disso no livro de 2014, mas pelo que eu entendi, isso foi ampliado e está muito melhor organizado, com vários conceitos diferentes, inclusive conceitos mais fantásticos, que sejam mais focados na fantasia. Eles introduzem a ideia de mobs, a ideia é facilitar a condução dos combates quando você tem diversas criaturas iguais. O exemplo que eles deram foi baseado em esqueletos, então faz conta que você tem 8 esqueletos no combate. Ao invés de você fazer cada jogada separadamente, uma para cada esqueleto, você pode dar uma olhada na tabela que eles mandam no livro e ver estatisticamente quantas criaturas vão acertar e qual foi o dano, transformando a parada muito mais rápida para o seu combate ser mais legal. Eles falaram sobre marcas de prestígio e talentos sobrenaturais, que são outros elementos que pode adicionar maneiras diferentes para recompensar os jogadores pelo sucesso deles na aventura, né? Para sair do padrão de moeda de ouro ou item mágico. Então eles deram um exemplo de medalhas que o cara pode ganhar, carta de recomendação, uma escritura de taverna ou de um teatro, ou então um título bonitão ali do reino, e tudo isso configura essas marcas de prestígio. Só que o livro também vai trazer modelos desses talentos especiais para o mestre poder trabalhar em cima, criar sua própria recompensa. Parece que essas ideias já existiam lá no livro de 2014, mas não eram tão bem detalhadas, então vamos ver como é que fica na versão desse ano, porque eu particularmente acho esse tópico bem interessante. Eu confesso que eu gostaria de dar mais esse tipo de recurso de recompensa para meus jogadores, só que eu não sou muito bom em criá-las, então se tiver um guia legal no livro, vai me ajudar bastante para a gente dar essa mudada nas recompensas que os jogadores recebem. Eles falam bastante sobre o livro poder ajudar o mestre a criar NPCs interessantes, com tabela de nome, características especiais e outros aspectos aí para poder realmente direcionar e facilitar a vida do mestre. E é legal aí ver a Wizard fazendo isso, né? Será que eu vou perder meu emprego de youtuber de RPG dando dica de mestre? Eu tenho um vídeo exatamente assim, com características únicas para o NPC para poder ajudar você a fazer o que eles estão propondo agora. Inclusive a gente colocou isso no escudo do mestre aí, na nossa caixa de Fanti. Lá no escudo tem os nomes, tem características especiais e tudo mais. E ainda assim, ó, por último, em relação a NPCs, eles falaram sobre arquétipos de NPCs para poder entrar dentro do grupo dos jogadores, facilitar alguma situação necessária. Por exemplo, você tem um grupo que não tem healer, então você pode ter um NPC que vai estar basicamente ali para poder curar os personagens. Parece que tem uns arquétipos desses para ajudar os jogadores. E assim, se eu tô falando de assunto que esse novo livro do mestre vai abordar em relação a coisa que a gente já teve aqui no canal, eles comentaram também sobre o tratamento com a morte dos personagens. Acabei de fazer um vídeo sobre isso, né? Mas eles vão trazer aí como conduzir as cenas, dar destaque para o jogador que acabou de perder seu boneco, fazer aquele fechamento, dicas de modo em geral, como o mestre pode lidar com essa situação que é bastante importante no RPG. E tudo isso me deixou pensando se eles não vão incluir alguma coisa relacionado à Sessão Zero, né? A Sessão Zero ficou tão famoso hoje em dia e realmente eu acho que tem seus benefícios, só que eu não vi eles falando nada sobre isso no livro. Fiquei curioso se vai ter Sessão Zero nesse novo livro do mestre. Mas vamos sair agora um pouquinho da ordem dos capítulos. A gente falou 1, 2 e 3, né? Vamos falar agora sobre os itens mágicos. Começando pelo mais simples aí, só que pra mim é muito evocativo. Eles exaltaram um monte o quanto tem arte nesse livro. E isso também acontece nos itens mágicos, que estão bastante detalhados para a galera poder ver como é aquele item. Inclusive, um monte de poções parece que agora tem representações ilustradas no livro. Todos os itens mágicos que tinham lá em 2014 foram revistos de alguma maneira, mudaram um pouquinho, e outros foram adicionados.
principalmente os comuns que vieram lá do Taxas. Estão agora no livro básico, né? E além disso, eles falaram sobre a flexibilização de itens que funcionam como templates. Por exemplo, você lembra aquela Flame Tongue, né? A língua de fogo, que antes era em espadas. Agora você vai poder ter uma clava como Flame Tongue. E esse exemplo vale para muitos outros templates assim dessas armas. Uma outra coisa que eu gostei bastante é sobre a personalização de itens mágicos, que também é um assunto que já cobrimos aqui em vídeo, né? Eles colocaram no livro do mestre várias tabelas para poder inspirar o narrador a dar uma origem para os itens, se ele foi feito por gigantes, celestiais, demônios, ter uma história atrelada a ele. Além disso, destacaram propriedades menores aí, que são pequenas habilidades, são interessantes e vão dar um tempero extra ao item mágico para deixar eles únicos. E a ideia é que essa coisa de personalização vá longe, porque eles falaram que tem várias tabelas para deixar a criação de itens mágicos bem maneiros, bem únicos, e seu personagem sentir que ele tem um item sinistrão, que só ele tem esse item no mundo. E toda essa personalização traz de volta o assunto, e a gente tem que falar sobre a criação de itens mágicos agora pelos personagens, sem ser aquele que o jogador recebe, né, achando a aventura. O livro vai trazer regras para os personagens poder construir os itens. E eu particularmente ando bem com o pé atrás em relação a isso, porque as regras para a criação de itens no livro jogador ficaram bem chatas, cara. Basicamente você precisa ter um kit ali de ferramenta, o tempo e o dinheiro para comprar o material básico. E aí a coisa é automaticamente feita. Nos itens mágicos, os desenvolvedores disseram que é preciso também ter a perícia arcana. Então você vai ter a skill arcana, tem que ter a ferramenta necessária também. Ele deu o exemplo de uma varinha, então para fazer uma varinha você precisa ter a ferramenta para cortar madeira. E aí ele adiciona que se um item mágico permite que você faça uma magia, você precisa saber essa magia. Por exemplo, aí, a varinha de mísseis mágicos. Você tem que saber conjurar mísseis mágicos para poder fazer isso. E o que me deixa pensando, né? E um item mágico que não tem uma magia diretamente associada? Por exemplo, um escudo daqueles que fica voando na tua frente. Enfim, os desenvolvedores terminam dizendo que, é claro, você precisa de ouro e de tempo. E deu até uma certa treta na entrevista, porque o Todd perguntou sobre o nível de dificuldade para o teste, se você fizer os itens mais raros, e o cara fica meio sem graça, eles cortam ali, dá para ver que tem uma edição, e a resposta foi: quanto mais raro o item, é preciso de mais tempo e mais dinheiro. Ou seja, pelo jeito, é só isso mesmo, vai ser igual ao livro de jogador. Não tem um teste, não tem material especial, não tem nada nesse sentido, e pelo jeito a gente vai continuar sem uma regra legal e decente para a criação de itens mágicos. Só que nada tema, jovem Padawan! Quando o Fanti for lançado ano que vem, a gente vai ter essas regras bem legais para você poder recuperar a loot do monstro, pegar parte do monstro ali para construir os seus itens, é coisa super interessante. Todo jogador de RPG, quando mata um dragão, quer pegar a escama, quer pegar o couro para poder fazer uma armadura e até a ajuda da party, tudo muito legal. A gente vai ter isso infantil, é um desejo meu muito grande para dar essa fantasia para vocês jogadores. E ainda dentro dos itens mágicos, cara, tem um grande pedido da comunidade, que é o livro trazer o preço atrelado a um item específico. E infelizmente eu também acho que isso não vai vir. Porque eles até falam que agora você vai saber quanto um item mágico pode custar. Mas ele também fala que essa informação estava lá no livro de 2014. E todo mundo sabe que isso não é verdade. O que tinha lá em 2014 era uma tabela de preço que variava da raridade do item. Então, o item comum custava de 50 a 100 GPs. Um incomum, de 100 a 500. Um raro, de 500 a 5.000. Cara, é uma variação muito grande e isso não ajuda. E eu posso estar errado, mas pelo que eu entendi do vídeo, vai continuar assim. A única coisa que eles fizeram foi deixar essa tabelinha meio perdida mais fácil para ser encontrada. E vamos lá, vamos em frente. Mas antes de falar dos bastiões, eu queria trazer vários pequenos assuntos interessantes que foram comentados nesses vídeos. Por exemplo, o cenário que vai estar dentro do livro. Ele se chama Greyhawk e se você não está familiarizado com o nome, ele foi o primeiro cenário de D&D. Então é algo icônico aí para os 50 anos. E falaram com boca cheia, cara, com o maior orgulho, que é o primeiro livro do mestre a inserir um cenário. Só que se você é fã de Greyhawk, eu ficaria com a pulga atrás da orelha, porque eu acho que ele vai vir bem vago. Primeiro porque é impossível colocar algo muito detalhado dentro do livro do mestre e achar que vai ter espaço suficiente para isso.
Segundo, que na minha visão, pelo que eu entendi aí do discurso dos desenvolvedores no vídeo, mostra que a coisa vai ser realmente meio incompleta, meio vaga, pequena, né? Eles falaram aí de ser um esqueleto para você poder criar em cima, disseram que deixaram os detalhes de Greyhawk bastante vagos para que o mestre possa preencher as lacunas e chamar o Greyhawk de seu, que o material é uma espécie de sandbox para o mestre criar, enfim. Eu senti e provavelmente toda essa história aí vai ser realmente vago, vai ter só guidelines, guias, né? E o resto vai ficar na mão do mestre para poder montar tudo. Falaram bastante da cidade de Greyhawk, ela deve estar bem detalhada para servir como hub de aventuras e tudo mais, as regiões em volta, mas é isso, né, cara? E se você quer um cenário iradíssimo de quinta edição, ano que vem vai ter Fanti, cenário que eu tô desenvolvendo pra você, brasileirinho. Cara, eu tô muito na propaganda hoje. É Fanti, são os vídeos do canal, é tudo aí pro mestre. Eu tô empolgado com esse livro novo do mestre, porque dar dica pra mestre é uma das coisas que a gente mais faz aqui no canal, né? Então, vamos lá. Então vou puxar as aventuras que a gente falou no início, lembra que eu falei que tinha 5 novas aventuras? Os desenvolvedores falaram que elas vão estar num formato que o mestre vai poder copiar aí pros seus próprios jogos. Estruturada, bonitinha, né? Então a função dessas aventuras não é só fornecer o material, mas sim servir de base para que o mestre tenha inspiração e conhecimento para mais tarde fazer suas próprias aventuras. Parece que os mapas vão vir juntos, e aí vai ter uma aventura nível 1, uma aventura nível 2, uma nível 3, e aí as outras duas nível mais alto. Ele não falou quais seriam, mas eu acho legal que tenham essas aventuras exemplo, vamos ver como elas vão estar executadas no livro. Outra coisa nova que foi bastante falada são as fichas de controle para o mestre. E eles prometeram de maneira simples e elegante para poder ajudar o narrador na sua preparação. Parece que a gente vai ter todo tipo de ficha, cara. Controle de personagem, ali com nome, jogador, motivação, conflito da campanha, controle de NPC, controle de cidade, ficha para os jogadores organizarem os bastiões, controle de itens mágicos que você como mestre entregou aí para os personagens, planejamento de sessão de jogo. Então tem um monte de fichas aí de controle para poder ajudar a situação do mestre a organizar os seus jogos. E agora vamos lá, ó, para o último grande assunto aqui desse vídeo, coisa importante, nova que eles falaram lá, os bastiões, que são aí as bases de operação para os personagens, né? Esse conceito já existe há muito tempo. A ideia é de que o grupo tem uma base central, que eles podem administrar, que eles podem voltar, que eles podem partir dali para a aventura. E na quinta edição, esse conceito foi introduzido em um dos playtests. E eu posso falar para vocês que lá na época foi uma bagunça. Eu odiei aquelas regras, né? Tinha várias ideias erradas, estava totalmente desbalanceado, sérios problemas estruturais. Então a ideia é muito boa, mas a execução foi ruim. A comunidade caiu em cima reclamando e eu sinceramente espero que eles tenham feito um bom trabalho, que eles tenham aprimorado essa ideia para entrar no livro do mestre. Porque se vier igual o playtest, aí fica zoado, cara. Eu tenho boas esperanças porque uma das reclamações que a galera fez era de que existia a impressão de que todo mundo podia ter um bastião a hora que quisesse, do jeito que quisesse, né? Tava limitado no nível 5, mas tinha essa impressão. Agora eles salientaram que o mestre tem a palavra final se o grupo pode ter ou não um bastião, então vai depender da aventura. Se a galera tá viajando para tudo quanto é lado, não faz sentido ter um bastião. Mas se o mestre quiser, aí sim os jogadores mantiveram o nível 5, a partir daí podem ter um bastião. Os desenvolvedores comentaram bastante que esses bastiões são para adicionar elementos para os jogadores poderem se entreter. É uma parada para o jogador, né? Não é para o mestre ficar zoando o bastião. O jogador vai ter um pouquinho do gosto de ser um narrador, né? Ele tem que cuidar ali do bastião, cuidar dos NPCs, dos funcionários. Ele pode fazer mapa, enfim. Não é para substituir a vida do aventureiro, é para ser uma adição. Então eles vão funcionar normalmente como se fossem plano de fundo. O jogador sai para fazer a aventura, deixa aí as regras e deixa o bastião dele funcionando. Tem a ideia aí de turnos do bastião, né? Eles são definidos pelo mestre e aí os personagens podem deixar ordens que vão ser cumpridas pelos funcionários. Eles falaram ainda sobre a grande variedade de facilities, né? De salas para poder montar os bastiões. Tem todo tipo de componente interessante, de maneira que cada bastião pode se sentir diferente do outro. Biblioteca, oficina, jardim. E cada um desses componentes tem funções diferentes e vão servir para propósitos específicos que o jogador quiser criar ali para construir um item,
ter algum tipo de recurso, ter alguma informação histórica, enfim, toda essa vibe para o jogador escolher. Os personagens vão poder juntar os bastiões se quiserem, ou ter separado. Eu gosto desse conceito de ter a coisa um pouco mais junta, né? Um ou outro jogador vai querer separado, mas enfim. E aí eu queria ressaltar nosso parceiro Mercado RPG, a melhor loja de RPG do país. Tem o link aqui embaixo para você poder aproveitar. Os caras têm de tudo lá. Acessórios, miniatura, tinta para pintar miniatura, grid de batalha, um monte de acessórios, escudo do mestre, conjunto de dados. Vale a pena dar uma olhada e a gente tem a parceria, né? Eu tenho um cupom que vai te dar um desconto. O link está aqui embaixo. Cola lá no Mercado RPG que eu tenho certeza que é sucesso, você vai curtir. Para finalizar o vídeo, eu vou te direcionar em outro vídeo aqui do canal. Desse lado eu vou deixar o Tanares RPG. Fiz um review completo, bonitão. O link vai estar aqui embaixo se você quiser fazer o apoio desse material, desse cenário. Desse lado aqui eu vou deixar um vídeo muito importante sobre o livro do jogador, que é um ranking aí das feats de origem. Então, se você vai fazer um personagem, você vai ter que pegar uma feat, um talento, e aqui eles estão ranqueados para você saber o que é melhor para o seu personagem poder utilizar nas suas aventuras. Eu vou agradecer todo mundo que chegou até aqui comigo no vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando de todas essas regras. Eu tô com bastante esperança de ser um bom livro do mestre. Afinal de contas, eles tiveram 10 anos aí para aprimorar o de 2014, que era uma porcaria. Mas agora, pelo que eles estão falando, no discurso deles, eu estou gostando bastante. E com certeza eu vou dar uma mergulhada geral nesse livro do mestre. Valeu, galerinha. Um grande abraço a todos. Fico por aqui e vejo vocês num desses vídeos aqui do lado. Ó. Valeu!